Vamos agora para Minas? Bora lá pra perto de casa, sou. Até porque... Tava louco para começar por Minas, né? Te conheço. Não, mas claro, Júlia, Minas está super interessante, uma eleição que promete muito esse ano. Verdade. Eu acho que teremos interessante surpresa lá. Começando aqui, ó, pelo cenário de governador. Andrade, vamos mostrar ali para o nosso assinante, ó. Primeira pesquisa, Cleitinho Azevedo com 29 pontos, Patrus Ananias do PT com 11 pontos, Alexandre Calil empatado com ele 10 pontos, Matheus Simões, governador do estado, 7 pontos, o Gabriel Azevedo aparece com 5, Flávio Roscoe com 3, Ben Mendes, 2, os principais nomes aqui dessa disputa, são esses os nomes mais relevantes, tá? Por que isso aqui é importante, Júlia? Lembrando que ainda tem 19 de indeciso e 12 de branco e nulo, mas assinante, na rodada de julho que a Quest fez, o Cleitinho aparecia com uma média de 35 pontos, tá? Essa é a primeira pesquisa depois de tudo que aconteceu com ele. Por isso que a gente não está comparando, porque essa aqui é já com candidatos oficializados. Aqui é com cenário consolidado. Anterior, tá. você ainda tinha diversos cenários testados, com nomes que entraram, saíram. Sim. O não, Jarbas, só para deixar por exemplo, claro porque que a gente não... O Jarbas, por exemplo, estava na disputa e acabou virando vice, tá? Então, tem cenários diferentes, mas, na média, acho que vale a pena chamar a atenção para os 35 que ele tinha, e aqui aparecendo com 29, é mais do que uma oscilação, é muito importante. Agora, curioso, porque eu achei que o Cleitinho não foi mal no debate da Bandeirantes. Ele participou de um debate, eu não atribuo a participação dele no debate. Pelo contrário, eu achei ele fez um papel de moderado, dizendo, eu vou cuidar do povo, meu vice, o Leitão, que foi prefeito de Patos. Falcão prefeito de Patos, vai cuidar da gestão. Isso. Então, realmente, é a dinâmica da... Eu acho que é a própria dinâmica da eleição. Da eleição, né? Porque assim, olha só, Otávio, vamos olhar para aquele gráfico que eu gosto. Júlia, sempre que a gente comenta, né, Júlia, a dinâmica aqui dos conhecimentos, quer dizer, ele de fato, Otávio, começa a eleição num potencial de voto muito alto, né? O Cleitinho tem 46% de potencial de voto nesse momento, tendo ainda 34 que não conhece e uma rejeição de só 20 pontos. O saldo aqui dele é de 26 pontos, se a gente pegar, né, a comparação do potencial com a rejeição. É muito alto, ele é realmente um candidato muito competitivo. O que está saltando aos olhos nesse caso é que todo mundo é muito desconhecido, né? Olha só, assinante, se a gente olha para os outros nomes, quer dizer, o Gabriel, 68, Flávio, 69, Matheus Simões, 53, tem muita gente desconhecida. Eu vou até colocar aqui também o Patrus e o Calil, para a gente olhar. Então, mas o que está saltando aos olhos para mim, Otávio, é esse número do Matheus Simões, governador do estado, 31% de potencial de voto com uma rejeição de só 16%, né? Isso é relevante. A máquina. Ele é muito desconhecido, 53%, mas está conseguindo transformar a máquina em potencial de voto. Por enquanto, ele tem 7 de intenção de voto, mas o potencial de voto dele cresceu de maneira significativa. Na minha visão, isso é um recado que a gente pode ter de mudança. O Calil e o Patrus, que são os dois candidatos que eu diria que estão ali, Júlia, disputando o voto mais à esquerda, eu acho que claramente são os dois que estão tentando, até pelos seus partidos, o PDT e o PT, saltam com as maiores rejeições da eleição, Júlia, 41 e 40. Ou seja, é muito provável que esses dois, se um deles quiser ter chance num eventual segundo turno, o voto de um teria que ir para o outro, vice-versa. Voto útil, aqui é que tá, né? talvez... Vai ter um momento de voto útil entre os dois. Então a gente pode ter um voto útil lá na frente, na reta final, o eleitor discutindo, quem dos dois tem mais chance de ir para um eventual segundo turno. Isso pode mudar aquela corrida que a gente viu. Agora, ao contrário de Rio e São Paulo, dá para cravar segundo turno? Não, aqui em Minas... não, é claro. Minas, dá para cravar, né? Sim, acho que aqui com esse volume de candidatos... Olha só, tá? Vamos voltar para a eleição para governador. É muito candidato competitivo, né? Assim, vários deles... Aqui, vou voltar com o Flávio Roscoe e vou voltar só para... Olha lá, nós temos muitos nomes competitivos na disputa mineira. Então, a chance da gente terminar no primeiro turno, eu diria que ficou menor com o resultado dessa pesquisa. O Cleitinho, ao invés de crescer neste caso, parece ter tido uma oscilação negativa. Você falou do Matheus, não está demorando também demais, não? Ele já está no governo do estado, já está com a máquina,
Nós estamos a menos de 2 meses da eleição, porque um candidato fora da máquina, não sei quantos, ele está quase com o mesmo... ele está empatado, né? Com o Gabriel, do MDB. Com o Calil, com o Gabriel... Que também é desconhecido, não tem a máquina, não tem nada, né? Então, esse é um dado importante, assim. As eleições desse ano, e a gente ontem publicou pesquisa no Paraná, por exemplo, um cenário parecido. O Sandro Alex, que é o candidato do Ratinho Júnior, também não... Ele cresceu da pesquisa de julho para agora, mas não é aquele desempenho, né, super rápido. No Rio Grande do Sul, a gente publicou pesquisa ontem, mesma coisa. O Gabriel, que é o candidato do governo, também... Ou seja, me parece que esses candidatos que assumiram mais recentemente ainda têm dificuldade de transformar essa força de máquina em resultado. Qual, para mim, é o grande segredo, assinante? É o que vai acontecer agora que começa o horário de propaganda eleitoral gratuito. Por quê? Agora a TV começa a ter a força de super relevância. Júlia, eu tenho a impressão que a TV esse ano vai ser de suma importância, porque ela vai mostrar, ela dá a sensação para o eleitor que assim, vai ter eleição. Acho muita gente fora da nossa bolha que não está nem aí, quando vem a televisão, começa. Se conecta, né? E hoje tem uma coisa, tem a rede social para potencializar os cortes da propaganda da TV. Então, acho que vai mudar muita coisa. Eu desconfio que uma parte da explicação aqui, se a gente pegar a literatura em ciência política, tem a ver com isso. Esses candidatos governistas, o Matheus é um exemplo, não ainda conseguiu esse desempenho e talvez a chave esteja na televisão, no papel que a TV tem. Júlia, diga lá. Eu ia falar para a gente ir para a presidencial. Vamos ver. Júlia, presidente em Minas é importante, né? A gente mostrou presidente no Rio? Nós mostramos presidente no Rio? Não sei. Acho que não. Acho que não. A gente volta para o Rio. Ele só pensa no Rio. Eu estou aqui para defender. Ele só pensa no Rio. Mas, eu não vou esquecer de Minas não, viu, gente? Aliás, claro, só faltava. Seu título era caçado. Hoje, Belo Horizonte tá uma coisa, que tem Galo e Cruzeiro lá. O Valdo já tá me olhando ali, coitado, vai perder hoje. Olha só, em Minas, a coisa tá que nem a disputa de Galo e Cruzeiro. Flávio Bolsonaro, 31 pontos no primeiro turno. Lula, 31 pontos. Zema aparece com 6 pontos, ele tinha 11 na pesquisa anterior. E aí tem Pablo Marçal com 3, Renan Santos com 3, Ronaldo Caiado 2 e o escritor Augusto Cury com 1 ponto. Júlio, o que chama a atenção aqui, assinante, tem um dado muito importante dessa pesquisa. Vejam vocês. As pessoas geralmente cravam que esse voto todo aqui de Zema, Marçal, Renan, Caiado e Cury automaticamente iriam, num eventual segundo turno, para Flávio Bolsonaro. Eu não faria essa conta dessa maneira, vamos com calma. Mineiro é um eleitor muito desconfiado e que geralmente não faz esse voto ideológico de maneira tão coerente como em outros lugares. O eleitor prefere, justamente por essa desconfiança, distribuir poder. Por que eu estou dizendo isso, Júlia? Quando a gente abre, eu vou abrir aqui o cenário de primeiro turno presidencial por posição política. Olha o que a gente vai descobrir. O Lula já tem 88% do lulismo e 77% da esquerda, como esperado. Na direita, 58% está votando no Flávio, 88% do bolsonarismo votando no Flávio. Do lado de cá também, como esperado. Agora, olha aqui, Otávio, o segredo é o que vai acontecer com esses 11 da direita, esses, se votarem de maneira coerente, pensando na dinâmica da política, tendem a ir mais para o Flávio do que para o Lula, mas e esses 9 aqui independentes? E o eleitor do Renan Santos independente? Esse do Marçal, esse vai para onde? Esse 11 aqui também de direita tem um desafio, ou seja, Flávio Bolsonaro. O Bolsonaro está resolvido, ele agora tem que mostrar quem é Flávio para conquistar esse voto. E até agora ele tem dificuldade de mostrar o que ele é além de Bolsonaro. Fazer dancinha só não resolve. Otávio, isso é importante. Você viu que a gente já olhou para São Paulo, agora a gente está olhando para Minas. Vamos lá voltar no seu Rio para a gente ver. Júlia, é muito interessante. De fato, no bolsonarismo e no lulismo, os dois candidatos principais, eles estão basicamente dominados. É o que a gente chama de calcificação. Agora, o Lula consegue a esquerda. No caso da direita, o Flávio acaba tendo, até por ter outras candidaturas, né? Não tem nenhum outro candidato da esquerda relevante, mas há outros nomes da direita, isso acaba ficando dividido. Então, vai ser uma corrida interessante. Júlia, você que manda nesse programa, você quer que a gente vá
para presidencial do Rio para satisfazer Otávio Guedes? Eu passei como se fala? Eu dei um mandato para vocês tocarem daí. Tem uma carta aí de autonomia para vocês. A gente tem que chamar intervalo. Vamos ver o Rio rapidinho? Conseguimos? Vamos ver o Rio? Só porque a gente deveu isso para o Só para que o Otávio Guedes não fique chateado com a gente. Olha aqui, tchan, o almanaque funcionando. Olha lá, Rio de Janeiro, eleição presidencial, Andrade, vamos mostrar para o nosso assinante, 33% Flávio Bolsonaro, 31% Lula, Renan Santos com 2%, Augusto Cury com 1%, Pablo Marçal 1%, Caiado 1%, Zema 1%, os indecisos são 16%, branco nulo são 14%. Se em Minas eles estão numericamente empatados, no caso do Rio, o Flávio está numericamente à frente do Lula, mas ainda assim, pela margem de erro de 3 pontos empatados. Otávio, eleição desse ano no Sudeste vai ter uma importância super especial, porque o Flávio tem que conseguir um ótimo desempenho em São Paulo e o Lula, nesse caso, está tendo um desempenho melhor do que o anterior, no caso do Rio, de 22. Nessa comparação da eleição de 22 com 26, o Lula está no mesmo patamar de São Paulo, está melhor no Rio e um pouco abaixo em Minas. Ou seja, a combinação desse pouco eleitor que decide a eleição no Sudeste, eu acho que vai ser super importante a gente acompanhar. Gente, deixa eu dar aqui o serviço de Minas, então, que foram 1.506 eleitores com 16 anos ou mais, entre os dias 21 e 24 de agosto também, o nível de confiança é de 95%, e a pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral.